Quem é maior, Flamengo ou São Paulo? Dois dos maiores clubes do futebol mundial, dos mais vencedores. Para muitos no Brasil, os dois maiores clubes de futebol do Brasil. Então bora saber um pouquinho da história desse grande clássico. Títulos, estatísticas, ídolos, estrutura e muito mais. Início da história de Flamengo e de São Paulo. Clube de Regatas do Flamengo, fundado em 15 de novembro de 1895, como clube de remo. Já o futebol, em 3 de maio de 1912, onde ocorreu a primeira partida de futebol e o primeiro título oficial do Clube de Regatas do Flamengo, o Campeonato Carioca de 1914. São Paulo Futebol Clube, fundado em 25 de janeiro de 1930. E a primeira partida de futebol ocorreu em 16 de março de 1930. O primeiro título oficial do São Paulo foi o Campeonato Paulista de 1931. Histórico do confronto: 150 jogos, entre jogos oficiais e amistosos, com 48 vitórias do Flamengo, 59 vitórias do São Paulo e 43 empates. O Flamengo marcou 199 gols, o São Paulo marcou 239 gols. A primeira partida ocorreu em 1933, partida amistosa, realizada no estádio da Chácara da Floresta, na cidade de São Paulo, com vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 7-3. Partida até a gravação desse vídeo. Foi a partida amistosa em 2025, realizado no estádio Chase Stadium em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Empate de São Paulo 0, Flamengo também 0. Maiores goleadas. As maiores goleadas do Flamengo sobre São Paulo foram duas. Flamengo 5, São Paulo 1 pelo Brasileirão de 2021. E Flamengo 4, São Paulo 0 também pelo Brasileirão de 2021. Então o São Paulo tem 3 grandes goleadas sobre o Flamengo. São Paulo 7, Flamengo 1, amistoso em 1946. São Paulo 6, Flamengo 1, no Brasileirão de 2005. E São Paulo 7, Flamengo 3, em amistoso em 1933. O maior tempo de invencibilidade no confronto: o Flamengo ficou 7 jogos sem perder para o São Paulo e o São Paulo ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. Maior público do confronto ocorreu no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela Libertadores de 1993. 97.831 torcedores acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 2-0. O artilheiro do confronto é Zico, do Flamengo, com 7 gols. Finais: as duas equipes já se enfrentaram 4 vezes valendo títulos internacionais e títulos nacionais, com 2 títulos para o Flamengo e 2 títulos para o São Paulo. As 2 vezes que o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo foi na Copa Ouro Conmebol de 96, partida realizada no estádio Vivaldão, em Manaus, vitória do Flamengo por 3-1 sobre o São Paulo, em final em jogo único. O outro título do Flamengo sobre o São Paulo ocorreu em 2001 pela Copa dos Campeões, na partida final realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió. Vitória do São Paulo por 3-2 sobre o Flamengo, mas na primeira partida o Flamengo havia derrotado o São Paulo por 5-3, com isso conquistando o título da Copa dos Campeões. E o São Paulo também conquistou 2 títulos sobre o Flamengo. Em 1993, pela Supercopa da Libertadores, após 2 empates, 2-2 no Maracanã, 2-2 no Morumbi, o São Paulo venceu o Flamengo nos pênaltis por 5-3. Já o segundo título do São Paulo sobre o Flamengo foi a Copa do Brasil de 2023. O São Paulo vencendo o Flamengo no Maracanã por 1-0 e segurando empate em 1-1 no Morumbi, conquistando assim a sua primeira e única Copa do Brasil. Mata-mata: Flamengo e São Paulo se enfrentaram 3 vezes em confrontos eliminatórios, sendo 2 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Flamengo. A única vez que o Flamengo eliminou o São Paulo foi na semifinal da Copa do Brasil de 2022, e as 2 vezes que o São Paulo eliminou o Flamengo foi nas quartas finais da Copa Libertadores de 93 e nas quartas finais da Copa do Brasil de 2020. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa tradição internacional, chegar em decisões, mas nesse quesito, quando a equipe chega
mas não leva, fica com o vice-campeonato. 7 para o Flamengo e 10 para o São Paulo. As 7 vezes que o Flamengo chegou e não levou foram elas: 2019, vice do Mundial de Clubes da FIFA; 2021, vice da Copa Libertadores; 93-95, vice da Supercopa da Copa Libertadores; 2017, vice da Copa Sul-Americana; 2001, vice da Copa Mercosul e em 2023, vice da Recopa Sul-Americana. As 10 vezes que o São Paulo chegou e não levou em competições internacionais: 74, 94 e 2006, o São Paulo foi vice da Copa Libertadores; em 97, vice da Supercopa da Copa Libertadores; em 2022, vice da Copa Sul-Americana; 95 e 96, vice da Copa Ouro Conmebol; em 2006 e 2013, vice da Recopa Sul-Americana; em 2013, vice da Copa Suruga Bank. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais, assim como na internacional, a famosa tradição de chegada, onde a equipe chega, mas não leva, válido para pontos corridos, finais, triangular e quadrangular, valendo título. 11 para o Flamengo, 9 para o São Paulo. As 11 vezes que o Flamengo chegou e não levou em competições nacionais: 64, 2018 e 2021, o Flamengo foi vice do Brasileirão; 97, 2003, 2004, 2017 e 2023, o Flamengo foi vice da Copa do Brasil; 91, 2022 e 2023, vice da Supercopa do Brasil. E as 9 vezes que o São Paulo chegou e não levou em competições nacionais: 71, 73, 81, 89, 90 e 2014, São Paulo foi vice do Brasileirão; 2000, vice da Copa do Brasil; 2001, vice da Copa dos Campeões; e 78, vice da Copa dos Campeões do Brasil. Participações em Libertadores: o Flamengo participou da Copa Libertadores 21 vezes e o São Paulo participou 23 vezes, já contabilizando a edição de 2025, que está em andamento. E as melhores participações do Flamengo foram 3 títulos em 81, 2019 e 2022, um vice em 2021, um terceiro lugar em 82 e um quarto lugar em 84. E ao São Paulo, as melhores colocações foram 3 títulos em 92, 93 e 2005, 3 vices em 74, 94 e 2006, 2 terceiro lugar, 2004 e 2010 e 2 quartos lugares, 72 e 2016. Número total de finais disputadas, de competições nacionais e internacionais: 42 decisões disputou o Flamengo e 39 decisões disputou o São Paulo. Das 42 que o Flamengo disputou, foram 14 finais internacionais, conquistando 7 títulos e ficando com 7 vices, e 28 nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e óbvio final. O Flamengo conquistou 17 títulos e ficou com 11 vices. Já o São Paulo, foram 39 decisões, 22 internacionais com 12 títulos e 10 vices, e 17 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e óbvio final, sendo 8 títulos e 9 vices. Maior ídolo de Flamengo e de São Paulo: o maior ídolo do Flamengo é Zico, era meio-campista, com a camisa rubro-negra fez 635 jogos, marcou 436 gols, conquistou 13 títulos oficiais de primeira divisão. O maior ídolo do São Paulo é Rogério Ceni, era goleiro, com a camisa tricolor fez 1.237 jogos, marcando 131 gols, apesar de ser goleiro, conquistando 17 títulos oficiais de primeira divisão. Maior time da história de Flamengo e de São Paulo: o Flamengo tem 2 grandes times na sua história, o Flamengo da década de 80 e o Flamengo da década de 2019 para frente. E o São Paulo também tem 2 grandes times, o São Paulo da década de 90 e o São Paulo da década de 2005 até 2008. Flamengo da década de 80, seus feitos: campeão do mundo, campeão da Libertadores, conquistou 4 títulos do Campeonato Brasileiro,
2 títulos cariocas. Flamengo dos anos 2019 até o momento. Bicampeão da Libertadores, bicampeão do Brasileirão, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, 5 títulos do Campeonato Carioca, um vice do Mundial, um vice da Libertadores, um vice do Brasileirão, um vice da Copa do Brasil, um vice da Recopa Sul-Americana e 2 vices da Supercopa do Brasil. Então, São Paulo, seus feitos da década de 90, bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Supercopa da Libertadores, bicampeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Copa Conmebol, campeão da Copa Master da Conmebol, tricampeão do Campeonato Paulista, um vice da Libertadores, um vice do Brasileiro, um vice da Supercopa da Libertadores, 2 vices da Recopa e 2 vices da Copa Ouro Conmebol. São Paulo de 2005 a 2008, campeão do mundo, campeão da Libertadores, tricampeão do Campeonato Brasileiro, um título paulista e um vice da Libertadores e um vice da Recopa Sul-Americana. Grandes ídolos da história do Clube de Regatas do Flamengo: Zico, Júnior, Leandro, Dida, Leônidas da Silva, Evaristo de Macedo, Zizinho, Adílio, Andrade, Rondinelli, Nunes, Adriano, Gabigol, Bruno Henrique, Sávio, Arrascaeta, Petkovic, dentre outros grandes ídolos que não foram citados aqui. Grandes ídolos da história do São Paulo Futebol Clube: Rogério Ceni, Leônidas, Raí, Pedro Rocha, Careca, Miller, Valdir Pérez, Zete, Dessordi, Dario Pereira, Toninho Cerezo, Canhoteiro, Serginho Chulapa, Oscar, Cafu, Teixeirinha, Lugano, dentre outros grandes ídolos da história tricolor. Jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira, que atuavam por Flamengo e São Paulo na época da Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão. O Flamengo tem 7 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. Em 58 foram Zagallo, Moacir, Joel e Dida. Em 70, Brito. Em 94, Gilmar. Em 2002, Juninho Paulista. E o São Paulo tem 13 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. Em 58, Dino Sani, Mauro e Dessordi. Em 62, Bellini e Jurandir. Em 70, Gerson. Em 94, Cafu, Zete, Leonardo e Miller. Em 2002, Belete, Rogério Ceni e Kaká. Estádio: o Flamengo manda seus jogos no estádio do Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores. O São Paulo é proprietário do estádio do Morumbi, com capacidade para 66.795 torcedores. Torcida: fonte Instituto Atlas Intel, pesquisa realizada em agosto de 2024, com mais de erro de 2% para mais ou para menos. O Flamengo conta com 46,5 milhões de torcedores, a maior torcida do Brasil. O São Paulo conta com 16,3 milhões de torcedores, terceira maior torcida do Brasil. Valor de mercado: fonte Sport Value, empresa especializada em marketing esportivo. Estudo feito em dezembro de 2024. O Flamengo conta com 4,8 bilhões de valor de mercado, o clube mais valioso do Brasil. O São Paulo conta com 2,8 bilhões de reais, quinto clube mais valioso do Brasil. Títulos oficiais de primeira divisão: Mundial de Clubes, o Flamengo tem 1 título, o São Paulo tem 3 títulos. Copa Libertadores da América, o Flamengo tem 3 títulos, o São Paulo também tem 3 títulos. Brasileirão, o Flamengo tem 8 títulos, o São Paulo tem 6 títulos. Supercopa da Copa Libertadores, o São Paulo tem 1 título, o Flamengo não tem nenhum. Copa do Brasil, o Flamengo tem 5 títulos, o São Paulo tem 1 título. Copa Mercosul, o Flamengo tem 1 título, o São Paulo não tem nenhum. Copa Sul-Americana, São Paulo tem 1 conquista, o Flamengo não tem nenhuma. Copa Conmebol, São Paulo tem 1 título, o Flamengo não tem nenhum. Copa Ouro Conmebol,
Flamengo tem um título, o São Paulo não tem nenhum. Recopa Sul-Americana, o Flamengo tem uma conquista, o São Paulo tem 2 conquistas. Copa Master da Supercopa, São Paulo tem um título, o Flamengo não tem nenhum. Copa dos Campeões, Flamengo tem um título, o São Paulo não tem nenhum. Supercopa do Brasil, o Flamengo tem 3 conquistas, o São Paulo tem 1 conquista. Campeonatos estaduais, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca 39 vezes, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista 22 vezes. Torneios regionais, Torneio Rio-São Paulo. O Flamengo tem um título, o São Paulo também tem um título. Honrarias, quando a equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Tríplice Coroa, o Flamengo tem 2, o São Paulo tem 2. Quádrupla Coroa, o Flamengo tem 1, o São Paulo também tem 1. As 2 Tríplices Coroas do Flamengo ocorreram em 81 e 2019. Em 81 o Flamengo conquistou o Estadual, Libertadores e Mundial. Em 2019 Estadual, Libertadores e Brasileirão. As 2 Tríplices Coroas do São Paulo ocorreram em 92 e 2005. Em 92 conquistou o Mundial, Libertadores e Estadual. Em 2005 repetiu a dose, conquistando o Mundial, Libertadores e Estadual. E a Quádrupla Coroa do Flamengo ocorreu em 2020, conquistando o Estadual, e a Copa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão. E a Quádrupla Coroa do São Paulo ocorreu em 93, conquistou o Mundial, Libertadores, Supercopa da Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana. Rebaixamentos. Flamengo e São Paulo nunca foram rebaixados, as únicas 2 equipes do futebol brasileiro que nunca caíram para a segunda divisão. Títulos oficiais de primeira divisão, resumo dos títulos. Um total de 64 títulos para o Flamengo e 43 títulos conquistados pelo São Paulo. Os 64 títulos do Flamengo são 7 títulos internacionais, 17 nacionais, 39 estaduais e 1 regional. Os 43 títulos do São Paulo são 12 títulos internacionais, 8 nacionais, 22 estaduais e 1 regional. E aí, quem é maior, Flamengo ou São Paulo? Deixe seu comentário, diga quem você acha maior. Óbvio, diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.